Obrigado, Thiago. Pessoal, vamos lá então. Para nós, né, do CIT, é um prazer receber vocês aqui hoje. Então, o CIT, que é o Centro de Incubação, Tecnologia e Inovação. Hoje a gente está na cidade de Brusque, mas a gente atende toda a região do Vale, do Rio Tijucas também, né, São João Batista, Nova Trento, Canelinha, Tijucas, Guabiruba. Então, a gente está se posicionando como um hub de inovação, levando para as empresas essa questão da inovação, do empreendedorismo, de todo o poder que a tecnologia tem e como que a gente pode ajudar as empresas a se desenvolverem. A gente é um polo regional da ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, está aqui representado também por algumas pessoas que estão presentes. O Thiago, que está aqui com a gente, é o nosso responsável pelo evento junto comigo, né? Em primeiro lugar, já agradeço pelos corres que a gente fez para esse evento estar acontecendo hoje e poder estar proporcionando isso para vocês. A ideia de hoje, então, é que a gente realmente faça um bate-papo para falar um pouquinho sobre como a gente pode implementar algumas, não vou dizer mudanças, seriam mudanças também, mas algumas melhorias na nossa empresa, nas nossas atividades, no nosso processo do dia a dia, utilizando a tecnologia, né? Então, a ideia é que seja um espaço de dicas simples, rápidas, que possam ser aplicadas no contexto de cada instituição, e também contribua com o processo de desenvolvimento. Eu vou passar a fala agora para o Vanderlei, que é o presidente do CIT, para dar boas-vindas para vocês, e ele também vai apresentar o nosso convidado da noite, que vai estar ministrando esse workshop. Obrigado, Júnior. Uma boa noite a todos. Essas carinhas que, assim, de vez em quando eu estou vendo, o pessoal da CAT, muitos sejam bem-vindos. Ao nosso pessoal que está aí, amigos e assim, e o empresariado também que está conosco, muito obrigado. Também, vamos dizer assim, obrigado para a CAT, né, que disponibilizou aí esse nosso pessoal para poder fazer essa live e trazer um conhecimento a mais para o pessoal. Obrigado mesmo, obrigado, Alexandre, que vai ser o nosso instrutor, vamos dizer assim, né? Nosso mentor. Né? Obrigado a todos que estão envolvidos nessa live. Alexandre, contigo a palavra. Eu hoje, como os outros, estou um pouco cansado, porque, como os outros, com o Thiago, aí nós passamos quase o dia todo sentado, né? Para poder buscar toda a metodologia do MidTech, que nós estamos quase que na última fase, para fazer a implantação em Brusque do MidTech. Então, daqui para frente, nós vamos ser fazer parte da rede MidTech, que vão ser 5 incubadoras que vão estar usando essa metodologia durante esse ano. Então, a todos, muito obrigado. Alexandre, fica contigo. Obrigado também, né, Alexandre? Um abração. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Alexandre Adolho. Eu queria agradecer primeiro o Vanderlei e o Júnior aí pelo convite, a toda a equipe da CAT também, né? A ideia hoje é muito um bate-papo com vocês, aí, colocar um pouco da minha experiência com transformação digital, do que eu já sofri na minha carreira, né? Sofri é ótimo, né? E aí eu ia pedir, se libera para mim fazer a divisão de tela aqui. Já está liberado, Alexandre. Beleza. Então, pessoal, o que a gente vai estar conversando hoje Oti, deixa eu falar, eu sumi, eu não estou me vendo mais. Tu está duas telas ou uma tela? Duas telas. Duas telas? Tu consegue arrastar, talvez, o teu rosto para o outro lado na tela que tu não está utilizando? Tá, vocês estão me vendo? Estamos. Então beleza. Tem gente querendo entrar, você está vendo aí, Thiago? Sim, pode ficar tranquilo que eu estou tocando aqui. Tem gente querendo entrar no... Então, beleza. Então, vamos lá, mais um bate-papo com vocês. Eu não os enxergo, não sei porquê, mas eu vou fazer mesmo assim. Aí, se o Thiago quiser me mandar aqui depois, Thiago, porque realmente eu só estou enxergando a minha tela aqui e o... Só ver um negócio aqui, dá licença. Realmente... Bom, enfim, a hora que eu botei para transferir,
participantes. Aqui é. Bom, enfim, vamos lá. Então, para transferir um pouco das minhas experiências, né? Eu não sabia, Júnior, do novo branding, então eu coloquei o logo que eu tenho do Sítio Acate, ok? Mas a gente pode corrigir para as próximas, aí, se for o caso. Então, eu sou Alexandre Adoli, eu atuo em planejamento digital já. Sou professor de pós-graduação em marketing pela Univale, mentor Acate e colunista do portal SC Inova. Tá? E hoje eu atuo como CMO da startup Sônica, que é associada à Acate, e a Acate é fundamental para o sucesso dela ultimamente. Então, aqui são nossas empresas, a minha atuação do jeito que ela se dá. No final, vocês vão ter lá o OKR. Vou começar com uma frase desse escritor, que é o Yuval Harari, né? Quem conhece ele pelo livro Homo Deus e o Sapiens. O problema crucial não é criar novos empregos, é criar novos empregos no quais o desempenho dos humanos seja melhor que o dos algoritmos. O que vem acontecendo com a transformação digital, pessoal, é que pegou todo mundo muito não de surpresa, né? Mas a velocidade foi muito maior do que a gente esperava, né? Principalmente nesse último ano. O que a gente observa é que está existindo uma certa, vamos dizer, tanto anarquia quanto o impacto que as pessoas estão em relação ao que tem que ser feito, não está deixando as pessoas pensarem direito. Então, o comecinho da minha conversa com vocês é mais para sentar poeira mesmo, né? Para botar o pé no chão, para a gente entender de onde que veio e para onde que vai, né? Antes da gente ter qualquer outra situação. Né? Porque é sempre aquela situação, a gente está olhando inovação, innovation, né? A gente fica assim, nossa, está passando uma coisa nova que eu estou perdendo, né? Isso é um erro para quem está atuando no mercado, para quem tem empresa ou para quem é executivo. E sempre vai ter o canto da sereia, sempre vai ter um novo curso, uma nova ferramenta, né? Então, na minha opinião e na minha experiência, os preceitos básicos de como os negócios funcionam, eles não mudam, eles são os mesmos há milênios, né? Só que o que vem mudando são as ferramentas. Então, a gente não pode se deixar levar pelos modismos, né? Isso é a primeira situação que eu venho pegando. E o que é inovação, na verdade, né? Hoje nós temos a inovação em 3 grandes esferas, né? Elas acontecem, né? No modelo de negócio, na eficiência operacional ou na experiência no consumidor. Toda inovação que acontece, ela parte desses 3 princípios, né? E algumas delas são transversais, outras não. Transversal. Pode ter inovação que pegue no modelo de negócio e também atinja a experiência do consumidor. Pode ter inovação na eficiência operacional que também pegue no modelo de negócio, né? Quando a gente fala de modelo de negócio, é muito aquilo que as empresas estão agora, por exemplo, quem não era digitalizado antes da pandemia, teve que correr atrás, teve que automatizar processo, por exemplo, numa eficiência operacional. Ou mesmo obrigar o consumidor a comprar pelo WhatsApp, né? Então, isso foram inovações que foram empurradas mais por necessidade do que por outra coisa. No caso de você inovar no transversal, é quase você pivotar, o que a gente chama de pivotar numa startup. Então, eu começo por aqui, justamente para a gente assentar a poeira e entender de onde que veio isso e como é que isso veio acontecendo durante a história da humanidade, né? Então, eu vou pegar assim, no período eu fiz por décadas, né, para a gente fatiar rapidamente essa história. Então, qual era a dor nas primeiras décadas aí, né? 30, 40, 50 e 60, né? A dor da humanidade era essa: fome, peste e guerra, né? E aí as tecnologias foram nascendo com o tempo, são tecnologias que eu peguei as principais, que hoje a gente está nessa transformação digital muito por conta dessas tecnologias, que elas foram surgindo e, na verdade, a principal dor não mudou durante muito tempo, né? E aí o que aconteceu? Cada tecnologia dessa, eu coloquei aqui embaixo, quanto tempo levou para atingir 50 milhões de usuários, né? Por que isso é importante a gente entender? Porque quando a gente fala de transformação digital, é muito engraçado que a primeira coisa que vem na cabeça são as ferramentas, né? E aqui a gente vê que tem ferramenta que agora, por exemplo, o smartphone atingiu 50 milhões de pessoas em 5 anos, né? Por quê? Hoje em dia está muito mais horizontal o conhecimento, é muito mais rápido a adoção das coisas, né? E o brasileiro em si, ele é early adopter, né? Ele é um cara que ele absorve tecnologia muito mais rápido do que a média mundial. Então, isso dá para provar para a gente, né, que nós temos aí uma mudança significativa a partir do microcomputador, que é aquilo que as empresas trabalham hoje e que todo mundo tem na mão, né? Por quê?
A partir do momento que eu tenho o microcomputador na década de 80 começando a ficar popular, a internet vem e faz o quê, né? Dá uma transformação da nossa cognição. E essa transformação de cognição, eu acho que é o principal desafio quando a gente vai falar de transformação digital numa empresa, porque existe muito meio antigo de pensar ainda, muita forma antiga de pensar, né? De forma de hierarquia, de processo, até de fazer negócio, de gestão de pessoas, né? E a dor que apareceu com essa transformação digital, a cognição foi essa aqui, né? A principal dor, acabou a fome, peste e guerra, diminuiu muito, né? Bastante. Mas a dor principal mudou, né? Hoje o ser humano ele tá muito mais focado em se autodesenvolver em si mesmo, né? Então, a dor do propósito, do pertencimento, da autoidentidade. Isso é fundamental para nós hoje, porque as necessidades básicas são praticamente todas elas são já atendidas, né? Para a grande maioria da população. Então, o que é essa transformação da cognição? Na verdade, né? É a tecnologia intelectual, é a reorganização da visão do mundo com a modificação dos reflexos mentais. O que quer dizer isso, né? Vocês têm notado nas empresas, na vida de vocês, que está tudo muito reorganizado. Quando a gente fala assim, está tudo uma confusão, não sei mais como as coisas funcionam, na verdade, a tecnologia trouxe o quê? Uma reorganização de visão de mundo, né? Estrutura familiar, estrutura de trabalho, né? Eu presa, né? Muitas pessoas hoje não têm empresa, mas é eu presa. Tem muita a tecnologia cortou muito cargo, né? E muitos headcounts que não precisam mais ter nas empresas por causa de automação. Então, hoje isso foi reorganizado, né? E essa cognição, vamos dizer assim, o que acontece com o nosso cérebro? Ele leva um tempinho para organizar as coisas, né? Então, ainda ele vem vindo, né? Como uma velocidade, ela veio uma velocidade constante a partir da década de 80 e nos últimos 10 anos triplicou a aceleração, porque tem a equação de Moore, né? Que é um matemático que ele fez, que ele disse que a velocidade né? Que a velocidade de um chip duplica a cada 18 meses, né? Isso com outras teorias mostra que a gente não está nem no começo, na realidade, a gente está no pré-cambriano, quase, dessa transformação que está acontecendo. Por quê? Ela veio primeiramente para essa realidade que a gente tem hoje nas nossas empresas, no nosso trabalho, né? E agora que realmente ela começa a fazer o quê? A mudança, ela começa a incomodar a mudança. Quando a gente fala que tem empresa que já está transformada digitalmente, ela simplesmente se converteu, né, aos processos, ao modelo de negócios. As empresas nativas digitais nem precisam passar por esse processo. Então, essa mudança de velocidade, né, ela tem 2 pontos aí que a gente vai viver muito nos próximos anos, né? Primeiramente, a computação quântica, eu vou mostrar rapidamente o que ela é, e a engenharia neuromórfica. Mas por que o Alexandre está falando isso nesse workshop, né? Essas 2 coisas vão mudar o jeito como a gente trabalha, muito forte, né? Principalmente na tomada de decisões. Muito do que a gente sofre hoje no nosso dia a dia para fazer vai ser minimizado, né? E já existe um movimento que o nosso trabalho vai diminuir muito no dia a dia das empresas, né? Essa semana, por exemplo, estão votando no Japão que a semana vai acabar na quinta-feira. São 4 dias de trabalho. Por quê? Justamente que eles estão automatizando muitas coisas e tem muito trabalho que demorava um tempo e demora muito pouco agora, né? E eu posso deixar os links para vocês verem depois, se vocês quiserem entrar nessa situação. Alguém quer falar comigo? Não? Tá. Então, eu vou deixar aqui, depois, se alguém quiser pegar os links para ver essas situações, né? Então, o que a computação quântica faz, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o que demorava antes 10 mil anos, agora demora 200 segundos para ser processado. Então, esse é o computador do Google, é o computador da supremacia quântica que eles falam, é o que está vindo para fazer. Então, para vocês terem uma ideia, vão ter mudanças de código de Google agora que vão acentuar muito essa questão que eu estou falando, né? Uma outra questão é a engenharia neuromórfica, né, que é, na verdade, ensinar as máquinas a aprender, sentir, ouvir, cheirar e perceber, né? Então, vocês começam a perceber, quem viveu na pandemia, né, de repente fomos lá eu tive essa experiência, né? Fui num restaurante por quilo
E no final da fila por quilo, tinha um robozinho, um tablet com um robô para fazer o atendimento, que eu pesava meu prato, colocava lá, escaneava minha ficha e não tinha atendente. Saiu uma fichinha para lá, só tinha uma pessoa atendendo no caixa para pagar, né? E nem isso vai precisar mais daqui a pouco. Por quê? Essas tecnologias, elas vão se adaptando à velocidade do consumo, à velocidade da compra, você vai poder imputar dados delas. Ah, mas isso aqui vai interferir no meu trabalho? Já interfere, né? Isso aqui, por exemplo, já te ouve. E a próxima etapa dele é sentir o que você pensa, sentir cheiros e tudo mais, né? Então, o que a gente tinha até então, né? Máquinas a serviço do homem, e hoje nós temos máquinas interagindo com o homem. Isso que eu falo que é a principal mudança de mindset que vai existir daqui para frente, né? Quando a gente fala de transformação digital, o que eu vejo muito é as empresas fazendo começo, meio e fim de mapeamento de processo e é onde eu vou contratar a ferramenta. E tem aquela questão, né? Eu primeiro contrato a ferramenta, depois eu venho, implanto ela e vou treinar as pessoas, né? Esse modelo, ele não tem sucesso na maioria das vezes porque existe um desgaste muito grande no período de tempo para fazer acontecer isso, né? Então, essa diferença das máquinas nos atenderem para interagir conosco vem muito aquela teoria da conspiração, né? Aquelas coisas que não vêm ao caso, mas o que acontece? Elas vão realmente fazer parte da nossa vida muito mais do que a gente pensa. E aí, dentro das empresas, por exemplo, um exemplo bobo, né? Vamos pegar a startup Asas, que não é mais uma startup, é uma scale-up lá de Joinville. Hoje em dia, nós usamos dentro da empresa, ela automatiza para mim todo o processo de cobrança. Se eu precisasse de 2 pessoas para fazer no passado, hoje, só de imputar os dados, ela faz sozinha, né? E aí a gente começa assim, tá, o que vem primeiro, né? O processo ou a pessoa, né? O que vem primeiro, né? Na opinião de vocês? Então, assim, a primeira pergunta que eu faço aqui pro nosso workshop, quem quiser falar, né? Qual a opinião, assim, né? Se alguém quiser se mostrar para falar, o que vem primeiro no processo de transformação empresarial, né? Qual é a visão de quem está lá? Eu tenho que primeiro ver pessoas ou primeiro ver processos? Alguém tem ideia? Ninguém quer falar. Tá bom. Não tenho ideia, Alexandre, mas eu imagino que primeiro são as pessoas, não? Primeiro os processos? Primeiras pessoas. Você acertou na primeira, você chutou, mas acertou na primeira, menino. É o seguinte, né? Por que isso? Tudo começa com as pessoas. Né? Eu não tenho empresa. Ah, mas você está dizendo que vai tudo automatizar, né? Não, não. A máquina nunca vai conseguir chegar num ponto, pelo menos não nessa geração que está aqui, num ponto que ela faça sozinha negócios, que ela faça sozinha uma oportunidade, que ela tenha entendimento de dinâmicas muito profundas, né? Então, quando a gente fala nesse sentido, mas aí tem a TI da empresa, né? Que é a informática, comunicações, mídia eletrônica, o hardware mais software, né? E aí é onde entra o people nisso, né? Então, o que eu venho, na minha experiência, o que eu vi de casos que não deram certo foram os casos que a gente teve primeiro esse enfoque no processo e na ferramenta, né? Então, eu sugiro sempre para começar nas pessoas, né? O que eu posso, através das pessoas que estão aqui, fazer um processo de digitalização, né? Porque, na verdade, o que acontece com a tecnologia? Ela muda de conceito de espaço e distância. Isso, para as pessoas, é difícil de entender, né? Então, por exemplo, o que antes demorava um tempo para eu fazer, hoje eu pego o WhatsApp, eu faço isso, sei lá, demorava meio período para ligar para uma carteira de clientes. Hoje, em 10 minutos, eu faço um WhatsApp. Então, como é que eu vejo isso no dia a dia mudando a pessoa? E é interessante que quando você vai entrevistar ou vai fazer uma análise de competência, sempre, a pessoa é digitalizada? Eu tenho rede social, eu tenho WhatsApp, né? Eu já implantei programa. Não é nada disso, né? A capacidade de pensar diferente que faz a transformação digital e não ao contrário. Porque se você coloca a ferramenta antes das pessoas, você vai pegar um círculo e ficar botando num quadrado, sabe? Ou vice-versa, porque não está preparado. E quando você não coloca alguma coisa não preparada, é tipo assim, algumas pessoas aqui já participaram de implantação de ERP, por exemplo, né? Aqueles ERPs enormes, né? A Senior, SAP, sei lá.
É doído, por quê? Porque eu mudo o processo antes de conversar com as pessoas do que elas têm que falar, do que elas têm que fazer, onde elas têm que se capacitar, entendeu? Então, essa mudança que a gente está vivendo de fato, ela impacta o comportamento humano. E é por isso que eu sempre falo para clientes nossos de mentoria ou até da consultoria, a gente fala assim, olha, não se preocupa tanto com o que você vai gastar de dinheiro de implantação ou de ferramenta no primeiro momento. O que você tem que olhar é o comportamento do seu cliente, é o comportamento dele e observando, né, o que a gente fala de transformação digital, o fundamento primeiro é o foco no cliente. Por quê? É ele que determina a jornada e é a jornada que determina o processo, né? Isso da parte mais operacional mesmo, né? Então, a partir do comportamento humano, né, a gente pega várias situações, né, que eu tenho vivido, né, que as empresas falam assim, não, é o seguinte, eu estou inovando, eu vou fazer, vou botar um e-commerce no ar, eu vou fazer um webinário, conectei meus vendedores numa plataforma de treinamento, né, algumas coisas assim. O que acontece, né? Espera um pouquinho. Tem um chat aqui, beleza. Bacana. Eu não estava vendo o chat, desculpa, pessoal. É que eu botei aqui e sumiu a minha vista aqui, mas vamos lá. Então, assim, isso mesmo. Aí, legal. Então, assim, tem essa questão de vocês entenderem que é muito, muito feio para uma empresa querer parecer inovadora, no sentido de falar para a empresa, assim, meu cliente está precisando que eu esteja no Instagram. Eu preciso de um site, eu preciso de um e-commerce, né? Na Sônica, a gente pega pela mão o empreendedor e fala assim, olha, para que você precisa de um site? A primeira pergunta que a gente faz, a gente não sai vendendo o site, né? Então, essa questão é muito importante, principalmente para a média empresa. A gente vê muitos casos da média empresa perdendo dinheiro porque se antecipou numa contratação, ou foi até por impulso, foi porque o concorrente fez. Na verdade, tem que centralizar no cliente, assim. Tá, o que o meu cliente quer de verdade é para eu depois pensar se eu preciso fazer processo de digitalização, né? Então, o comportamento humano, né, como a gente sabe, né? E aí eu vou para a pirâmide de Maslow, aqui, quem tem aqui algum psicólogo, sei, né? Então, está aqui a pirâmide de Maslow do que a gente precisa de necessidades básicas. E aqui, então, a nossa, do lado, né? O que está acontecendo com esse mundo novo? Por que é importante acontecer? Principalmente para as lideranças, né? A gente está em alguns processos de contratação que a gente está participando, a gente não está mais perguntando para a pessoa se ela tem faculdade, né? Olha aqui, você tem que ter graduação, né? Perceberam isso? Hoje em dia, a gente está muito indo mais para o comportamental, eu vou falar daqui a pouco, versus a capacidade de aprender. E hoje em dia, o principal é a capacidade de mudança. Tenta memorizar como é que era a vida de vocês em fevereiro de 2020 versus março de 2020. O que mudou em um mês, né? E aí, claro, né, foi no forceps, né? Mudou assim, né? Tem que mudar. Agora, imagine isso aqui, uma empresa digitalizada, plenamente digitalizada, ela vai saber que ela tem que mudar muito antecipadamente. Por quê? Ela tem dados. E a digitalização de fato, né, que é o cerne dela, é o dado, é trabalhar dado, né? Então, por exemplo, tudo é monitorável, né, pelo digital hoje. Mas Alexandre, eu tenho uma sapataria. Dá para monitorar dado. Eu tenho uma lavanderia, tá? Quantos clientes entraram, quantos saíram, qual o ticket médio, o que você fez para trazer mais gente, né? Essa forma de pensar, ela vem muito antes do que eu vou fazer, né? Então, é isso que eu fico debatendo aqui com vocês. Então, essas necessidades básicas, né? Então, eu faço até uma brincadeira, né? Necessidades humanas como suporte do desenvolvimento tecnológico. Então, aqui, vamos lá, que a gente colocou ali, né? Vocês lembram que eu coloquei aqui, né? As necessidades humanas, né? Bondade, beleza, ordem, união, propósito, né? E aí, a tecnologia hoje, o que ela fez, né? Só para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui, né? Relacionamento, informação, comida, transporte, amizade e dinheiro, né? Então, aqui, o que a tecnologia está começando a fazer lá de trás, quer dizer, ela começou a prever essas necessidades que não são mais tão básicas e atingir elas. Como a tua equipe na tua empresa está vendo isso, né? Como é que a tua equipe enxerga essa situação do tipo assim,
Cara, meu trabalho é útil, né? Essa é uma pergunta que eu faço para alguns parceiros de negócio, quando eles estão com algum problema de gestão de pessoas. Para pensar se o cara do teu lado está se sentindo útil no que ele está fazendo. O que isso tem a ver com transformação digital? Tudo! Tudo! Porque você não vai conseguir treinar uma pessoa a usar uma ferramenta ou entrar ela num propósito se ela estiver se sentindo obsoleta, né? Então, é isso que a gente vai falando aqui. Então, qual o impacto da tecnologia nas atuais dores sociais? Propósito, pertencimento e autoidentidade, né? Pierre Levy, na obra Cybercultura, ele falava, né, que as pessoas conectadas vão construir e partilhar a inteligência coletiva. Hoje, esse é um grande desafio das marcas e empresas, né? Que é a situação de como é que eu faço, primeiro, a minha liderança ser horizontal. Isso é fundamental para uma empresa digitalizada, pessoal. Para quem fala que minha empresa é digital, né? A estrutura de hierarquia, eu não estou dizendo que ela não vale, ok? A estrutura de hierarquia, de diretoria presidente, vice-presidente, diretoria, né? Se vocês observarem com o tempo, ela foi horizontalizando. Hoje, a gente sabe, por provas, por dados, que as empresas de alta performance, a liderança é horizontal. Por quê? Eu com a tecnologia, eu consigo dividir informação e trabalho em tempo real, a forma inteira do que eu faço, entendeu? O tempo inteiro, real time, está todo mundo sabendo o que está acontecendo. Você pega, por exemplo, um CRM, qualquer. No CRM, você consegue construir um funil com participação de todos e todo mundo saber o dashboard final, qual foi o resultado daquela semana, daquele dia, daquele mês, né? Como é que um líder atua com isso? Como é que um líder faz os outros participarem? Na estrutura antiga, o líder mandava, né? Faça. Com a tecnologia, está todo mundo olhando o que está acontecendo. E por que precisava do líder mandar fazer antigamente, né? Eu falo antigamente já, né? Porque, assim, os dados só vinham para ele. Só ele tinha informação toda do que estava acontecendo. Essa é a realidade. E como eu falei, a transformação digital, ela parte de dados, né? Então, se eu tenho dados para gerir meu negócio, dados puros, dados que eu consigo trabalhar, eu consigo contratar as ferramentas corretas e capacitar o meu time, né? Se eu não tenho dados, eu tô simplesmente pegando um monte de ferramenta e colocando para rodar de forma aleatória. E a liderança, quando ela colhia esses dados antigamente, vinha relatório gerencial, para quem não lembra, em DBase, vinha aquelas telas lá de ERP, meu Deus do céu, enfim, que vinham para nós, a gente olhava aquilo e ficava na reunião de vendas assim, fulano de tal, era para vender 10, vendeu 8. Por quê? Beltrano, né? Então, esse tipo de coisa existe ainda, mas esse tipo de empresa vai ficar para trás. Porque a realidade é que a liderança hoje ele está remando junto. Porque esse dado que ele tem na reunião semanal já está disponível. A própria pessoa que está trabalhando na empresa, seja qual o cargo que ela for, ela já pode entrar e ver o que está acontecendo. Olha só, eu tinha 3 negócios para fechar essa semana, eu só fechei 2. Vou correr a mais de 1 na semana que vem, entenderam? Então, esse tipo de atitude que ele fala aqui, que a internet que ela humaniza essa situação de uma forma que todo mundo não enxerga, fica todo mundo muito preocupado com o robô, né? A inteligência artificial vai roubar meu trabalho. Não, cara. Se você tiver a mentalidade de que ela trabalha para você e com você, né? Então ela trabalha junto contigo, né? E aí que a gente fala muito daquele Lean Startup, né? Que é um conceito bacana de trabalho de algumas empresas hoje em dia. E aí, isso aqui é ele também que fala lá do começo, né? A inteligência artificial vai tornar os profissionais irrelevantes e hackear seres humanos. Então, aí que tá. Eu já tenho isso acontecendo, como eu dei o exemplo do Asas, né? Antigamente, quando tinha um boleto atrasado, quem não lembra, antigamente, digo há 2 anos atrás, né? 1 ano atrás, a tua financeira pegava o WhatsApp, fulano, o que aconteceu que atrasou, né? Ou outro assim, ó, aí o Power BI, isso mesmo, Jefferson. Então, assim, mas é que tá, eu tenho o que vem acontecendo, pessoal, é o seguinte, a gente vamos brincar aqui da porteira para dentro e da porteira para fora da fazenda, né? Da porteira para dentro tinha um monte de sistema funcionando, né? Sempre teve, desde sempre, IBM, Microsoft, DBase, Oracle, tá tudo rodando ali. Bancos de dados que são de gestão. O que acontece hoje em dia é que hoje a possibilidade de integrar isso com o dia a dia da empresa para fora dela, de forma muito autônoma. Então, por exemplo, vencer um boleto, deu uma inadimplência. Como é que era antigamente? Vinha para a área de cobrança,
A área de cobrança olhava e começava a ligar, ou começava a mandar e-mail de cobrança, né? E depois de tanto tempo, dava briga, protestava e abraço, né? Como é que é a prática hoje em dia, que é sensacional? Vem para a empresa, é disparado automaticamente, tanto para quem vendeu, ok? Para o gerente dessa pessoa, ou líder dessa pessoa, vamos falar melhor assim, e vai para a pessoa que não pagou, né? A pessoa que vendeu está acompanhando junto o que está acontecendo, porque é cliente dela, da carteira dela, ou o CS, vamos dizer, né? Ou o suporte está acompanhando junto. Se não há pagamento, eles insistem 1, 2, 3 vezes, e depois isso vai para o escritório de cobrança, tudo automatizado. Não existe mais a interferência humana de alguém acompanhando essa cobrança, né? Então, isso é um exemplo do que eu quero dizer para cá. E aí ele fala hackear seres humanos. Hackeou a cobrança, né? Departamento de cobrança, antigamente, nas empresas, você chegava, tinha 4, 5 pessoas lá dentro. Não tem mais, né? Então, isso é um exemplo clássico de transformação digital. E aí, o que acontece, né? Essa senhora aí, tem algumas vezes, né, que eu chego lá e alguém me manda e-mail, assim, ou manda uma mensagem, pô, não sei o quê, você ainda não vai transformação digital com você. Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos conversar. Aí eu chego lá, na empresa, então é assim, de repente são 2 sócios ou o diretor, né? O diretor chega e fala assim, olha, o dono da empresa aqui, cara, ele falou para a gente fazer transformação digital, ele pediu para a gente fazer um site, um Facebook, um Instagram. Eu falo, meu Deus do céu, tá bom, o que você tem de RP aí? Ah, tem um RP proprietário de 12 anos de idade. 12 anos, proprietário, foi desenvolvido na empresa. Tá bom, como é que nós vamos conectar isso? Aí fizemos todos os orçamentos, tá, vamos comprar um CRM, compramos um CRM internacional para fazer toda a situação ali junto e começamos a estruturar o negócio. Esse projeto durou 1 ano e meio, é real, aconteceu comigo, numa grande empresa aqui do Brasil, e eu vou dizer para vocês assim, ó, a maior dor que a gente teve foi os headcounts começarem a sabotar o projeto. Por quê? Não foi feito da maneira que eu falei, que a Melina falou muito bem lá no começo, quando ela chutou, e eu estou reafirmando agora. Não começou pela real necessidade das pessoas internas. Não foi falado com o cliente. Eu cheguei lá, eu já estava com o projeto no meio, já tinham feito várias coisas, né? Por quê? Por necessidade de mercado, essa empresa teria que parecer moderninha. Ela teria que parecer uma empresa que estava desrompendo alguma coisa na época. Eu lembro do que eles falavam isso, né? E eles fizeram um programa chamado Virada Digital. Esse programa custou o dobro do que foi orçado e custou a cabeça do diretor, né? Por quê? Porque ele começou justamente como eu falei para vocês. Então, assim, não façam transformação digital por fazer, né? Comece com a necessidade do cliente de vocês. Olha lá, ó. Então, se foram desenvolvidos os próprios desenvolvedores, agora você tem é isso aí. Então, aí eu não sou, Jefferson, é informação assim para eu dar a minha opinião, eu não posso, mas enfim, tem que entender se foi mapeado internamente, né? Se foi mapeado principalmente isso que a gente vai ver aqui, ó, né? Como é que é o bye-bye consumidor, né? E ver como usuário, né? Não existe mais consumidor, né? Eu não compro mais um produto, consumo e descarto. O que acontece é o seguinte, eu me relaciono com a marca. Achei aqui agora, que legal. Então, assim, eu me relaciono com a marca. O que quer dizer isso? Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo tranquilo para vocês aqui. Tem um restaurante aqui em Blumenau que eu gosto muito, que é o Estrangeiro, vai o jabá para o Gavan, e ele carece aí de relacionamento. Ele é muito ruim de relacionamento, mas tem uma gastronomia fantástica, né? E a gente vive falando para ele assim, ó, vamos te ajudar, vamos te ajudar, vamos te ajudar. E a gente começou a ajudar ele no TripAdvisor. Começamos a colocar as coisas lá, né? O que acontece assim, ele começou a vender mais, porque fizemos essa movimentação. Antigamente, o que acontecia? Você ia comer num lugar, para comer e ir embora. Você não tinha o pensamento de experiência, de troca. Hoje, o consumidor, que era um consumidor passivo, ele se transformou num cara que ele é advogado de marca. E pode reparar que você mesmo, quando você vai pensar em comprar algo, você fala, opa, né? Antigamente não tinha as barreiras, né? Eu preciso disso, eu compro e trago para casa, né? Hoje em dia, por que o ESG, Environment, Social e Governance, está tão em voga? Porque você pensa primeiro assim, ó, essa desgraça dessa empresa está aqui na minha comunidade, está aqui um gafanhoto aí só vendendo para mim, tchau mundo, né? Como é que é a responsabilidade ambiental dessa empresa, né? Como é que essa empresa se comporta em relação à concorrência? Então, o que acontece? Hoje a gente vai ver outras coisas. E aí, quando você começa a ser usuário ativo, você se sente no direito de opinar sobre isso, né?
Então, tem até uma startup lá no grupo da CAT, chama Harmo, que ela faz pesquisa, que você chega no final de uma experiência, lá você vai e vota de 1 a 5 que você acha para dar o NPS, etc. Então, é importante, né, quando a gente fala de transformação digital, ter isso como norte, que o teu cliente ele tem que ser considerado um usuário. Da mesma forma que você assina Netflix, da mesma forma que você, vamos supor, é cliente de uma cooperativa, de um banco, está no dia a dia, você tem que considerar todos os seus clientes dessa forma. Por quê? Eles estão sempre em contato contigo. Querendo ou não, se é uma compra anual, se é uma compra uma vez na vida, ele vai ser seu advogado. E aí você vê assim, ó, usa a marca, querem customização, né? Buscam entregas funcionais, buscam experiências com propósito e significado e partem para a próxima. Então, assim, é um ciclo vicioso, né? E a gente fala assim, esse negócio de ritmo hipnótico, né? Do ciclo, ele é para o bem e para o mal, né? Do mesmo jeito que ele pode ser super positivo e levar sua marca, seu negócio para cima, ele pode ser ultra negativo também. Então, é muito importante, primeiro, encarar isso, né, de frente, mesmo empresas que não são de tecnologia, tá, pessoal? Né? Encarar isso é uma lição, né? Quando a gente fala de Vale do Silício, para quem puder depois dar uma estudada melhor nisso, o movimento nasceu como contracultura, né? Lá na década de 60, nos hippies, né? Por que lá era os hippies, drogas, sexo, lá. Por quê? Lá eles quiseram o quê? Confrontar o status quo como a sociedade funcionava. E dali, os caras de tecnologia sentiram liberdade de propor novas formas de fazer as coisas. Por isso que a gente tem a tecnologia que a gente tem hoje. E aí, essa tecnologia ela é voltada para justamente isso, para corromper o jeito que a gente faz as coisas. E para a gente fazer mais com menos. Fazer melhor com menos, né? Com menos trabalho, menos desgaste e tudo mais. E é assim que o consumidor precisa encarar o teu negócio, ok? Como está a sua preparação para essa mudança, né? Como é um workshop, eu tentei, e assim, é muito difícil um workshop fazer vocês fazerem coisas online, ok? Eu tentei, pensei em algumas coisas, mas, sei lá, vou desenvolver melhor para a próxima, te prometo. Então, assim, quais são os conhecimentos e habilidades, né? Aqui eu tenho esse mapeamento que do Agile Business Owner, que Agile é uma forma de gerir, né? Que para quem não conhece, é uma metodologia, desculpa, que eu tenho aqui análise dos conhecimentos e habilidades de um profissional, ok? Isso aqui igual a você e gente muito igual a nós na nossa empresa acaba fazendo a empresa ficar míope. Por isso que a diversidade é importante, né? Mas isso é assunto para uma outra conversa, enfim. Então, estão aqui os conhecimentos e habilidades. E aí, o que eu sugiro para todos é fazer uma análise do SWOT pessoal. O que quer dizer isso, né? Análise SWOT, todos conhecem. É força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Aonde eu preciso melhorar? Quais são as minhas forças? Quais são as minhas fraquezas? E o que está ameaçando eu como profissional, né? E quando eu falo como profissional, vou dar o meu exemplo mesmo assim. Eu empreendo há algum tempo já fui executivo de empresa, e eu tinha essa questão muito forte em mim de tipo, saber dar o próximo passo, saber me planejar para o próximo passo do que iria acontecer, né? E aí, há um tempo atrás, eu mudei isso. Eu tive não um trauma, mas eu tive assim uma dificuldade muito grande na minha carreira, né, no ano de 2015. Para quem não lembra, teve uma crise grande, né? Uma crise aí, enfim. E aí eu tive uma dificuldade muito grande ali. E aí eu falei assim, não, peraí, eu estou errando, né? Eu não tenho que ir atrás do que eu tenho que fazer. Eu tenho que criar o que eu quero, né? Eu tive ajuda de muita gente, mentoria, Deus, enfim. Eu tive muita ajuda, mas o grande lance é esse. O que eu precisava para fazer? Eu queria chegar lá e o que eu preciso fazer para estar lá, né? E essa análise foi fundamental para eu saber onde eu tinha que atacar, né? Porque não adianta, né? Se você almeja, por exemplo, eu vou transformar digitalmente minha empresa. Qual o preço que você vai pagar por isso? E não é esse preço, né? Então, como eu dei ali o exemplo do Asas para você, então eu vou dar o exemplo de um CRM. Um CRM bem implantado,
ele diminui o processo de vendas pela metade. Então, você imagina que você pode ter metade do processo de vendas de headcount que você tem hoje na sua empresa implantando corretamente. Você está preparado para pagar esse preço? Né? Ou é melhor nascer assim? Né? Então, aqui eu deixo a análise SWOT para vocês, que é para vocês fazerem. Eu acho que isso é interessante, né? Quais são as suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças? O que você se enxerga como profissional? E aí você se compara com isso aqui, ó, né? E aí eu coloco, né? Carreiras tradicionais, carreiras tecnológicas, carreiras emergentes. E essa imagem eu já uso ela há algum tempo nas minhas apresentações. Ela tem um erro determinante, né? Ela bota ali, ó, profissão clássica, médico, engenheiro e advogado. Essas 3 carreiras que ele coloca ali, elas estão passando por uma transformação violenta, né? Então, tudo nesse mundo que tem uma mudança, começa a mudança na base, ela começa a vir, né? Ela começa, olha, tem um usuário, Uber, por exemplo. 1 usuário, 2 usuários, 3 usuários, vai começando a crescer e promove uma mudança, inclusive, na legislação. Então, a gente tem advogados hoje, que empresas, adtechs, né, legal techs, elas não podem dizer que elas atendem advogados, porque a OAB proíbe, né? Tem uma aqui de Blumenau, inclusive, muito top a empresa, uma startup, ela não pode divulgar no material de comunicação dela que ela é um serviço prestado para advogado. Por quê? A hora que ela fizer isso, o mercado de 5.000 advogados pode morrer do dia para a noite. Por quê? Ela faz o trabalho deles de forma automatizada. Isso vai vindo. Então, essas competências que estão aqui, inclusive, servem para você até se questionar sobre a sua carreira, né? Essa carreira que eu estou seguindo aqui é realmente o que eu vou querer? O jeito que eu estou construindo o meu time, né? Como líder ou como empresário, eu estou construindo eles para isso aqui no futuro, né? Ou eu estou colocando eles como carreira tradicional? E é importante notar, pessoal, que hoje em dia um profissional ele tem uma escolha de vida na tua empresa. Você tem uma escolha de vida, inclusive. Que é a carreira Y, né? Carreira Y é o seguinte, antigamente, não muito antigamente, né? O que era sucesso? É engraçado, né? Até eu entrava nessa. O sucesso era o seguinte, você trabalhar que nem um maluco, se esforçar bastante, né? Aí você virava coordenador. Aí se você fosse competente socialmente, político dentro da empresa, entregasse resultado, você virava gerente. Aí mais um pouquinho de gerente, né? É isso aí. Gerente, né? Diretor. Aí diretor, VP, presidente, CEO. Então, a meta era ser CEO, né? Isso é uma visão que, na verdade, muito... E ele cagou na rua. Mas anteontem ele cagou toda a cama. Alguém está com o microfone ligado. E aí, isso acaba acontecendo que levou muita gente a deixar de fazer o que gostava, porque buscava esse Olimpo, né? Só que hoje em dia existe um outro Y da carreira aqui, né? Carreira Y, isso aqui, né? Não é errado, ok? Não estou dizendo que é errado, mas é uma carreira para construir, para construção de carreira e hierarquia, né? E existe a carreira Y, que é você virar ultra especialista, virar muito bom no que você é. Eu estava num evento aqui da Ambev, no retrasado, antes da pandemia, a gente fez aqui o October Tech Week, né? Eu estava lá no evento assim, eles têm um bar lá na Ambev com mesa de bilhar, bar de verdade, assim, onde são os eventos, né? Aí eu estava lá olhando o bar, eu sentei lá com mais eu, o Diego, o pessoal da Bluesoft aqui, todos assim, conversando, né? Aí beleza, um pouco antes de começar o evento, sem brincadeira, entrou um quarentão, cinquentão, assim, entrou assim, de bermuda, havaianas, camiseta regata, carregando uma pastinha. Ele entrou, sem brincadeira, pessoal, na periferia dele, uns 4 ou 5 jovens na faixa dos 20 e poucos anos, transitando na lateral dele. Ele sentou para ver a palestra. Essa galera sentou para estar com ele, para ouvir o que ele falava sobre a palestra na mesa dele. Depois eu fiquei sabendo que ele era um sênior lá dentro de programação, ultra especialista em inteligência artificial, inclusive ele já foi embora para Israel. E aí o que acontece? É um cara ultra especialista. Então, ser ultra especialista não te impede de ser líder. Percebe? Porque, como eu falei, a liderança é horizontal agora. Não é mais aquela liderança de mandar fazer, né? Que nem alguém colocou baby boomers. Não é aquela mansa assim. O líder é o cara que hoje em dia, por causa a tecnologia promove, dá ferramenta para ser assim, né? Antigamente não tinha como. Você vai falar para todo mundo, faz o teu aí que eu faço o meu aqui. Como é que você ia saber que o cara está fazendo certo? O líder precisa ser um observador também, né?
Então, hoje, pela tecnologia, você pode falar, olha, vem cá, vamos conversar um pouquinho aqui, né? A performance não está boa, né? Antigamente não tinha como fazer isso. Então, na competência do futuro, a gente tem essa aqui, né? Pensamento analítico, aprendizagem ativa e estratégia de aprendizagem, criatividade, design tecnológico, programação, pensamento crítico, liderança e influência social, inteligência emocional, raciocínio, análise e avaliação de sistemas. Isso aqui, para mim, é uma coisa que vocês têm que fazer e comparar com o de vocês, tanto como líderes, como empreendedores, como executivos. E aqui estão as 4 grandes competências que essa Sakamoto, a Márcia, ela desenha muito bem, né? A gente já foi a alguns eventos com ela da Conquer. Então, assim, né? A questão da ambidestria, a gestão humanizada, tomada de decisão baseada em dados e ser embaixador da cultura organizacional. Quando a gente conversou e brifou sobre esse workshop, pessoal, há uma vontade muito grande de trazer um conteúdo relevante, né? Eu quis não me apegar em ferramenta e by the book, né? Pegar um livro sobre transformação digital, deve ter uns 3 ali. Mas, na verdade, eu quis fazer o quê? Pegar o que está acontecendo e pegar um pouco da minha experiência e colocar. Então, essas competências aqui, para mim, hoje, elas são tão fundamentais numa empresa e num líder, né? Vamos dizer, na liderança de uma empresa, que eu não vejo como a empresa avançar nos próximos anos sem ter isso em algum grau lá dentro, né? Equilibrar, né? Inovar com segurança. Olha a primeira coisa que ela coloca ali, que é o que eu venho falando desde o comecinho ali, né? A eficiência dos processos, ao mesmo tempo assumir riscos para inovação. Então tem muita gente que inova, né? Que a gente colocou lá no meme, né? Inova, né? Vamos testar. Não vai nessa, né? E eu sei que a gente está numa fase da economia que a gente precisa atentar para algumas coisas, mas gente, contrata pessoa especializada para fazer, tá? O problema do digital, o grande problema é que ele promove muito coisa no autodidata, né? Você como autodidata parar e fazer. E eu falo isso por experiência própria. Eu sou da área de marketing. E eu fiquei uns 2 meses ou 3 meses tentando pedalar sozinho a campanha da Sônica. Pedalar sozinho mesmo. Fiz a escola do Facebook pelo Facebook lá, o blueprint que eles mandam. Fiz webinário, estudei, comprei livro e tal. Ótimo. O resultado, como eu não sou especialista, era aquele assim, né? Inconsistente. Um belo dia apareceu uma empresa especializada em geração de lead. Eu contratei no risco, eu e meu sócio Márcio, a gente balanceou e contratamos. Foi a maior decisão do mundo. Claro, eu pesquisei muito, eu falei com os clientes deles se eles eram bons mesmo e contratei. Foi a melhor coisa da minha vida. Custou mais caro no começo? Custou. Mas o ROI foi melhor, né? Então, tem aquela questão do ego também, né? Que a gente fica se deixando dominar. Não, isso aqui é meu, né? Isso é uma coisa para a gente atentar nessa questão de inovar com segurança, né? Gestão humanizada, né? Equipe em primeiro lugar. Dados. Então, toda a ferramenta que vocês vão contratar, vocês têm que primeiro olhar os dados que elas vão te prover, né? Então, desde CRM, ERP, o que vai vir para mim aqui no dia a dia de gestão, né? E tudo isso, claro, para ser embaixador da cultura organizacional. E é engraçado que hoje em dia isso vem em primeiro lugar, né? A minha filha, ela estuda naquela Ecole 42 em São Paulo, que é uma escola de programação, né? E aí ela foi convidada para trabalhar numa empresa de inteligência artificial em Belo Horizonte, remoto. Um mês depois ela falou assim, olha, eu pedi para mudar de time dentro da empresa. Eu falei, por quê? Porque o meu time não entregava, não tinha minha velocidade. E pode isso? Falou, pode. Você pode toda hora pedir para mudar de chefe. Eu falei, e aí? Ela falou, isso é... E dela para mim, né? Tem 20 e poucos anos, 21. Isso é óbvio, ela falou. Imagina a gente, boomers, que alguém colocou aqui, falar que o cara quer ser chefe dele. Ele falou, eu quero mudar para o outro, né? Para a gente isso é irreal, mas isso é fato, a gente acontecer, né? Então é isso. Eu tenho aqui mais uma questão, a gente está acabando o tempo. E o que acarreta tudo isso, a gente fazer sem esse devido cuidado, enfiar um monte de coisa sobre como você quer fazer as coisas e acabar virando uma obesidade digital, né? Você entope tua equipe, tua empresa de coisas e acaba dando isso aqui, ó, né? E aí é uma pesquisa que eu vou dar para vocês que foi feita agora com o que está acontecendo nas empresas. E é isso, pessoal. Vou deixar aqui então Vou deixar aqui para quem quiser me adicionar no LinkedIn. Ok? E é isso, Thiago. Está contigo agora.
Desculpa, alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma contribuição, por favor? Então, eu ia fazer essa intervenção agora, Alexandre. Acho que foi muito legal. Teve bastante interação ali no chat, né? Mas fiquem à vontade para fazer mais alguma pergunta, para fazer mais alguma colocação antes da gente fazer o encerramento, né? Aproveitar que o Alexandre está aí, esse fera, mostrando que a gente aliás, a gente aprende no erro, né? A gente aprende naquilo, na prática, no fazer as coisas. E eu queria pergunta pessoal, acho que é legal tu colocar essa visão, porque contribui muito com o processo das empresas. Como que tu tá vendo essa questão do trabalho remoto agora, Alexandre? Porque assim, começou a pandemia, todo mundo remoto. Aí deu um tempo, as empresas viram que o remoto talvez não funcione para todos os negócios. E aí agora está dando uma recuada e a gente voltando para o híbrido, assim. Com essa tua experiência, essas coisas que tu tá vendo aí do mercado, como que tu enxerga o trabalho remoto ou híbrido nos próximos meses, assim, próximo ano, enfim? Então, eu considero que o híbrido veio para ficar, né? Inclusive, tinha uma brincadeira que a gente fazia lá em São Paulo, que é bunda na cadeira, né? A gente contratava a pessoa para ter bunda na cadeira. Isso para mim, na minha cabeça, eu acho que acabou, né? Não vai ter mais essa questão de eu vou contratar você para você estar aqui, eu estou comprando o seu tempo. Eu botei ali, ó, é propósito, né? Se você não tiver essa cultura de trazer a pessoa pelo que ela é, pelo que ela gosta, se ela está alinhada com você, é um time diverso, né? Não tem nexo. E eu começo daí. A questão do trabalho remoto é uma conveniência que ela pode ser boa e ruim. Mas o modelo híbrido, para mim, ele veio para ficar. Tanto é que no Japão estão voltando essa semana. Porque a produtividade aumentou demais as pessoas. Eu e minha esposa, a gente trabalha muito mais hoje. Por quê? Não tem que pegar carro, não tem que sair para almoçar, uma série de questões. Mas isso de empresa para empresa, né? Eu conheço clientes nossos que não conseguem trabalhar no remoto. Eu tenho um cliente em Itajaí que ele tem que ter reunião presencial. Aí eu fui fazendo o quê? Evangelizando. O TI, compra uma câmera e bota na televisão. Bota um microfone. Aí a gente foi evangelizando, hoje ele faz. Tanto ele faz que ele conseguiu parar para fazer uma cirurgia no joelho que ele precisava fazer. Percebe? E a nossa função como techers, como pessoas da área de tecnologia, eu vejo isso, né? Isso é uma coisa um aprendizado que eu tive, né? A gente é muito tipo, faz aí, já estou sabendo como faz aí. Galera, a gente tem a obrigação de evangelizar. Se você não quer evangelizar, você não tem mindset digital. O digital por si só, ele tem que ter paciência e falar para a pessoa, olha aqui, né? Quantas vezes assim, você está chegando no churrasco de família, assim, ó, o Alexandre trabalha com internet, aí teu tio vira e fala, rapaz, minha impressora só dá pau, né? É isso, você tem que ter essa de trocar. Então, eu acho que do trabalho remoto, eu acho que ele veio para ficar, mas, de novo, as empresas devem ter uma governança delas e na gestão de pessoas para fazer essa troca, né? Um exemplo clássico é a CAT. A CAT está funcionando, eu vou falar, melhor no remoto. Eu já votei, inclusive, outro dia me perguntaram, melhor no remoto. Porque sim, cara, era lá, reunião, e evento, e aí faz o coffee break. Cadê o coffee break? Meu, o coffee break tá aqui agora, né? Então, tem empresa que não pode ter, lógico, indústria não tem como ter trabalho remoto. Aí começa a incomodação. O cara fala assim, tá, aquele processinho ali que tem aqui na indústria, né? Tem uma indústria têxtil em Pomerode, que é do nosso relacionamento de parceiros. Ele falou assim, cara, quando esquenta a caldeira aqui, tá passando aqui o tecido, demora 15 minutos quando quebra a caldeira para avisar a máquina de corte. E se a máquina de corte fica funcionando sem o tecido, é um prejuízo de, sei lá, R$300 de energia elétrica. Faz um programa de inovação aberta, para o pessoal propor coisas dentro da empresa, resolvendo em 6 meses. Então é isso, né? O trabalho remoto é parte da mudança cultural, tá, Júnior? É a minha opinião. Legal, show de bola. Mais alguém, pessoal? Vanderlei, Mili, o Robson levantou a mão ali, pode falar. Oi, Robson, tudo bom? Tudo certo, Alexandre? Como é que tá? Beleza, cara, e você? Tudo bem. Primeiro, parabéns aí pelo workshop, muito bom conteúdo. Conteúdo de primeira. Obrigado.
E só fazer uma contribuição aqui também, compartilhar aí um pouco de experiência. Você estava falando ali sobre processos e pessoas, e confesso que quando você fez a pergunta, deu tela azul aqui para mim. Assim, tipo, cara, processos, pessoas, você soma, divide por 2, vai ao cubo e vai chegar no conceito, mas eu concordo contigo, tá? E consegui fazer um link com uma experiência recente. Uma das consultorias que eu estou tocando, o pessoal ali da Assimit, até um abraço aí para eles, que quem está vendo, quem não está vendo, depois vê o vídeo aí, estou fazendo um jabá aqui para eles também. E daí o que acontece? A gente montou alguns processos lá, tinham pessoas, obviamente, a gente foi trabalhando essas pessoas e montamos um processo já incluindo mais pessoas, né? Então, um vendedor novo, um fluxo de vendas, uma jornada do cliente, enfim, todo o processo ali ficar bonitinho. E começamos a rodar, cara, perfeito, redondinho. A pessoa que seria chave para o processo pulou fora. Foi um dos contratados, pulou fora. E daí a gente parou, tá, e agora? A gente tem um processo lindo, maravilhoso, e não tem gente. Não tem pessoa. É isso aí. Cara, a gente ficou um mês para poder escolher uma nova pessoa, um mês e pouco para poder escolher uma nova pessoa, para poder rodar o processo de novo. Contratamos mais gente, rodou o processo redondinho de novo, mas está lá. Sem alguém para tocar, né, a gente tinha lá coisa, como diz, né, bonito para se ver, mas na prática não tinha, porque não tinha quem fizesse, né? Então, concordo contigo, cara. Realmente, no fim das contas, fazendo toda a matemática, pessoas que é o que move a coisa, né? Também acho que só ter pessoas e não ter um processo, a gente não vai conseguir chegar no resultado que precisa. Mas só processo e sem gente, aí não tem resultado nenhum. Uma coisa importante assim, né? Começar centralizando no consumidor, né? No cliente. O cliente aqui, ó, tá aqui. Ele no centro de tudo. Tudo que eu tenho que fazer é por ele. E se você chegar a falar, começa a fazer isso e conversar com o teu time, faz uma pesquisa com o seu cliente e fala assim, tá, se você tivesse que me indicar de 0 a 10, você me indicaria? É a primeira pergunta, né? Tá. E a segunda pergunta assim, o que eu posso melhorar no meu relacionamento com você? Pega essas duas respostas, senta com o teu time, perde meia hora e você vai ficar assim, ó. Aí você começa a pensar em ferramenta, né? Por que tem uma startup de WhatsApp Business agora, que está sendo investida agora pela a Sweet and Share, não sei se vocês conhecem, de Porto Alegre, ela acabou de ser investida por 4 milhões, porque ela humaniza o WhatsApp. Ela humaniza o WhatsApp, né? E aí que vão essas situações de você inverter a posição, porque a pior coisa do mundo para uma pessoa, pessoal, é você... Pessoal, a pior coisa de um colaborador, a pior coisa do mundo colaborador é as coisas garganta adentro, né? Olha, a empresa tomou essa atitude aqui, ó. Né? A pessoa entra, né? E geralmente quando você tem um processo de seleção mais atual, você não vê sua competência, você vê os soft skills, comportamental e tudo mais. E a hora que você começa a trazer essa questão da digitalização do processo, a primeira coisa que a pessoa vai pensar é que ela vai perder o emprego. Ela vai ajudar você a te mandar ela embora, entendeu? Por isso que é importante ouvir todo mundo. E não é que ela está... mas eu estou prometendo que ela vai ficar lá ilibada. Nada disso. Ela vai participar da mudança. E aí dela, se ela não tiver autodesenvolvimento para acompanhar. Porque nesse autodesenvolvimento, nós vamos falar para ela, ó, querida, você vai fazer isso, para daqui um ano você está nessa posição aqui dentro. Percebe? Porque a hora que eu começo a transformação digital, eu mudo toda a organização, né? Eu mudo todos os lugares. Mudou o processo, mudo todos os processos. E claro, cara, é muito melhor hoje, né? Que eu vi outro dia, né, alguém falando. É muito melhor você permanecer com o cliente do que ir atrás de novos, certo? Eu viro isso para dentro. Hoje em dia é muito mais inteligente você dar valor para o teu time interno, pegar ele aqui e desenvolver esses caras do que ir atrás de outro, né? A época do Red Hunter, ó, acabou. O Red Hunter, né? Vai lá, vai buscar a concorrência. O cara vai olhar e falar assim, o concorrente quer me roubar.
né? Porque é pelo propósito, ele fica trabalhando pelo dinheiro, não é pela roupa, pela comida mais. É por outras questões. Até se a proximidade da casa dele, etc. Então, é isso que precisa ser visto. Muito bem observado, Robson. Esse teu exemplo aí, né? E deixa eu aproveitar Obrigado de pela fazer... colaboração. Imagina. Contextualizar aí, o Robson faz parte do time da City, ele é o responsável pelo marketing. O Alessir estava aqui agora, no meu quarto não está aparecendo, mas também faz parte do nosso quadro aqui da City, tá? Só para deixar as coisas bem claras. E ver que o nosso time é grande e bom. É isso É aí. isso aí. É isso aí, muito bom mesmo. Muito bacana, assim, a assertividade, o pré-evento aí foi muito legal, né? Também comi com a Miri e com o Ti também tocando, meu. O Vanderlei tem orgulho, o Vanderlei tem orgulho do time, e isso é que fideliza, né, Alexandre? Isso é muito, sim. muito importante. Robson, eu não sei se quer terminar e fazer a tua pergunta. Eu queria só fazer uma outra, dessa vez é uma pergunta mesmo para o Alexandre. Uma coisa que eu tenho percebido como um dos grandes desafios, e quando a gente fala em transformação digital e de pessoas, né, que hoje a gente tem empresas com times muito mistos, né, e quando eu falo de mistos, eu falo em questão de gerações. Então, por exemplo, eu tenho um time ali de 16 pessoas, mais ou menos, onde 4 pessoas têm ali próximo aos 40, daí eu já tenho mais 6 de 20 anos, daí você tem mais aí a outro meio ali entre os 25 e 35. E quando a gente fala em fazer transformação digital, cara, para tentar nivelar isso, para atingir essa faixa etária, né, essas pessoas diferentes, né, de gerações diferentes, o que tu recomenda aí para a gente poder ser mais assertivo nesse sentido? Olha, eu vou dar um exemplo que a gente está vivendo com a CAT no Inova SC da NSC, tá? Foi feito um programa realmente de capacitação. E esse programa, que você acabou de dizer, são 18 grupos, 2 desistiram no meio, tá? E aí, como é que foi feito isso? Foi feito um programa mesmo, contratado uma empresa para fazer um programa para capacitação. E no meio desse programa, fizeram uma parceria com a CAT. Eu sou mentor de um dos grupos lá. E aí, como é que foi o processo? Eles primeiro entenderam o que essa galera precisava aprender. E agora eles estão desenvolvendo a capacitação, entendeu? Porque não tem jeito de você sentar com uma pessoa e falar assim, vamos lá, você é digitalizada? Vamos lá, vamos fazer a pergunta aqui. Esquece. Você tem que botar no fogo. Vai, vamos ver se pula, né? Ah, pulou. Ah, legal. Não é a prova de fogo. Então, é a mesma coisa com isso, nesses processos. Não tem como, vou contratar um RH, alguém especialista para mapear. Na minha opinião, é fazer um pequeno, né? É isso que é o Lean Startup pensa, um pequeno teste, um pequeno projeto interno de 45 dias. Pessoal, 45 dias se unem em grupos aí, e os grupos têm que ser heterogêneos, quem pode escolher o grupo pode ser a própria empresa, como é que forma os grupos. E no meio do processo vai vendo, bom, como é que nossas lideranças estão? Está faltando isso, tá? E como é que está o conhecimento de tecnologia? Tem esse gap. E aí, você faz uma linha contínua, eu acho que a CAT pode ajudar muito nisso, você pega lá, né? A associação tem um monte de ferramenta e um monte de conhecimento. Aplica. E aí eu acho que isso vai mostrar como a real fragilidade. Porque a real fragilidade é que nem namoro e casamento, meu irmão. Tá ligado? Você tá lá, apaixonado, lindo, prometendo um monte de coisa. No dia a dia que conta. É o dia a dia. Porque para responder coisas, o ser humano, bicho, ele se auto-engana. Não é que ele vai enganar você. Ele vai falar, eu sei pacas. Ora, não sabe. Né? Então, bota para ferver, na minha opinião. Aí você vai saber o que cada pessoa realmente tem de gap ou o que o time inteiro tem, entendeu? Depois você vê um monte de gente espanando, né? Só uma outra coisa também. Essa é a Priscila, entrou agora, também cansada, que é a pessoa que vai distribuir o Midtech dentro do City. Bacana. É responsável pelo Midtech. Tá?
O meu grupo é bom, não adianta. É bom. Esse grupo é sensacional. Pessoal, eu queria pedir para quem está participando, né, responder a nossa pesquisa de satisfação, né, é muito importante para nós participar. Para quem chegou agora, já vou colocar aqui, isso, pode colocar aí para a gente, Ti, vou mandar o link aqui no chat também. Respondam a pesquisa, né, participem. A gente fica muito feliz, né, de ter vocês conosco aqui nessa noite, poder estar falando um pouquinho. Vai ficar gravado também, então, para quem está se capacitando, quem estiver chegando também, né, se você chegou até aqui, seja bem-vindo, né, como a aos Claro. processos da CIT, mas eu agradeço imensamente, né, o Alexandre, o Vanderlei, né, presidente da CIT, que eu acho que inspira muito a gente sempre fala isso, eu vejo em todas as reuniões, assim, o Vanderlei é um cara que tem inspirado todos nós por tudo que a gente tem feito. Agradeço o Alexandre pela palestra, agradeço o Thiago e a Mili pela organização, né, a gente correu aí atrás, se bateu realmente para fazer o evento ser da melhor forma possível. Eu acho que a gente realmente entregou o que a gente se propôs, né, para todos vocês. E é isso. Não sei se Alexandre, Tia ou Mili tem mais alguma coisa para falar. Senão a gente vai se encaminhando para o final, né? Não sei se pode encerrar a gravação, de repente, e a gente conversar mais um pouquinho. Acho que